Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, Sr. Estado de Estado. Água. Isto é fonte de vida. A água nasce. Ela evapora. Ela cai do céu, ela recarrega os aquíferos. Mas agora permitam-me que vos diga uma coisa. Agora vejamos. Neste copo estão os usos domésticos. Neste copo estão os usos para produzir energia. Neste copo estão os usos do consumo da agricultura. Neste copo para a indústria. E caiu algo de fora, mas são as chamadas perdas de água. O copo está vazio. Este é o recurso e este recurso não é infindável. Temos de ter capacidade de definir uma política de gestão eficiente que permita garantir a sua correta utilização, minimizando perdas, reutilizando as águas tratadas e garantindo assim o futuro dos nossos filhos. Não basta falar. É preciso ter uma visão holística sobre a água e sobre a sua utilização, sem fundamentalismos, sem hipocrisias, mas sim com uma política vertical e abrangente de defesa deste recurso. Ano após ano, quando chegamos a esta época, começamos a assistir às perturbações causadas pela escassez de água. Os portugueses já se riem. Bom, não sei se riem ou se de facto até choram por aqueles que fingem que se preocupam com estas matérias e nada fazem. E ano após ano discutimos aqui a necessidade de medidas, com um debate político a ficar refém de anúncios, como vimos hoje. O Governo quer sempre mostrar um copo com muita água, acenando com medidas que tomou ou fingiu que tomou. A oposição critica a insuficiência destas medidas e exige maior ação, pois o copo está quase vazio. A moral da história é que ano após ano as promessas superam a ação e o recurso vai desaparecendo. Não basta dizer não vai faltar água nas torneiras. Temos de ter vistas largas e agir rapidamente. O nosso copo é a política para a água deste Governo, que é anacrónica, excessivamente burocrática e desprovida dos investimentos estratégicos necessários à modernização do setor. O PSD tem chamado a atenção para a necessidade de agir em várias frentes, apresentando propostas e iniciativas legislativas para termos um plano de redução de perdas de água, para fazermos uma maior reutilização de águas residuais tratadas. Eu sei, Sr. Ministro, que anunciou ontem que vai agir nesta área, mas olhe-se que há um longo caminho a percorrer. Segundo a ERSAR, apenas reaproveitamos 1,2% das águas tratadas. Mas também para protegermos melhor os aquíferos e assegurarmos a sua recarga, para sensibilizarmos as populações para a poupança de água, para apelar ao Governo a conclusão dos muitos planos em atraso. A resposta do Partido Socialista tem sido a rejeição. E quando há aprovação, o Governo ignora e remete-se à inércia e à inação. É mais ou menos como a música do Carlão assobia para o lado. Senhoras e senhores deputados, na década de 80, Portugal iniciou um novo ciclo de políticas de água e saneamento, com recurso a fundos comunitários, permitindo a infraestruturação do país e disponibilização de serviços que até então não existiam. Houve quem chamasse essa transformação o milagre português, dado o nível de atraso que se recuperou. Hoje, estamos perante a necessidade de darmos um novo salto tecnológico e organizacional que nos permita superar os desafios trazidos pelas alterações climáticas e pelo aumento dos consumos. A política pública para a água devia ser um fator de modernidade, de inovação, de transformação, de atração de investimento. Não basta prometer planos e pactos e depois não se concretizam. Ou criar grupos de trabalho e task force para estudar o que já se sabe. O Governo, que tanto gosta de olhar para a Espanha e tanto elogia a sua governação, devia olhar para o seu exemplo no caso da água. As dotações anunciadas para combater os efeitos da seca e reforçar a disponibilidade de água são substancialmente diferentes daqueles que Portugal considera investir por meio do PRR e do Portugal 2030. Também na estratégia, a diferença é abismal, contrastando com a apatia da nossa governação. Espanha criou um programa para a digitalização do ciclo da água, a que destinou 3 mil milhões de euros para controlar perdas e aumentar a eficiência hídrica, introduzindo automatização e inteligência artificial, envolvendo empresas e a sociedade, com uma forte componente dedicada ao regadio. Estimam com isso gerar mais de 3.500 postos de trabalho. Também em Portugal, não podemos ficar à espera que chova ou que o deserto chegue.
Impõe-se uma aposta de futuro nas redes de água, na inovação e no conhecimento, na eficiência hídrica e na agricultura de precisão, apontando com a sustentabilidade e a criação de empregos verdes. Senhoras e senhores deputados, este debate mostrou que há muito a fazer no domínio da água e que é consensual a necessidade de gerirmos melhor este recurso crítico. O PSD tem dado vários contributos e apresentado diversas propostas. Irá continuar a fazê-lo nas próximas semanas. E apresentaremos novas iniciativas e insistiremos naquilo que deveria ter sido aprovadas e estar em curso. Mas o PSD entende também que chegou a hora de rever a nossa lei da água. Entendemos que esta importante peça do nosso ordenamento jurídico deve ser revista e atualizada à luz dos novos desafios que enfrentamos, com um foco na eficiência hídrica e na modernização do setor face às alterações climáticas. No fundo, esta lei é a base da nossa política para a água e pela base que temos que começar a atuar, até pelo seu caráter simbólico e enquadrador. A revisão da lei da água deve partir de um processo participado e abrangente, que permita ouvir diversas entidades com diferentes perspectivas. E é por isso que vamos propor que seja criado um grupo de trabalho sobre a revisão da lei da água na Comissão de Ambiente e Energia para conduzir audições com vários agentes do setor e da sociedade. E para tal, estou a falar na Comissão de Ambiente e Energia, e para tal, já demos entrada no requerimento com uma lista preliminar com 25 entidades a ouvir. Face aos desafios que enfrentamos, e vou terminar, Sr. Presidente, na gestão da água, também aqui devemos procurar conhecimento e consensos para termos uma lei mais atual e que responda aos desafios que o país enfrenta. A água é o nosso recurso mais estratégico e temos de ser capazes de o gerir de forma competente. Por último, por todos nós, pelo planeta, mas essencialmente por todas aquelas gerações que aí vêm e que merecem ter a oportunidade de viver num mundo onde a água continua a ser a fonte da vida. Muito obrigado.